Deus é bom. Deus é muito bom. Glória a Deus. Irmãos, como é bom saber que nós temos o Senhor, graças a Deus, que nós somos abençoados, que nós somos guardados pelo Senhor, que a nossa vida pertence a Ele. Como é bom saber que nós temos um dono, não é verdade? Que graças a Deus a nossa vida foi completamente transformada. Irmãos, você tem a sua vida como uma vida muito boa? Oh, glória! Você tem sua vida como uma vida muito abençoada? Alguma coisa, se está lhe faltando, eu lhe digo uma coisa. Como filhas e filhos de Deus, irmãos, as nossas necessidades sempre serão supridas. Você pode dizer com alegria, nada me falta. Você crê no que você disse? Diga de novo. Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, verdadeiramente nada nos falta, porque é Deus que supre todas as nossas necessidades, porque nós temos um Pai de amor, um Pai bom, um Pai misericordioso, um Pai amoroso, que nos ama sempre, graças a Deus. Irmãos, eu quero trazer uma palavra para nós nessa noite. Essa semana toda, o Maná Diário, não sei quem viu, está lá no grupo das mulheres, ele foi só sobre amor. Teve também as ministrações, que foi Gilciane e Bruno, que trouxeram sobre ofensa. Quem esteve aqui, gente? Quem gostou? Foi maravilhoso. Se você não pôde estar aqui nessas duas ministrações, você pode assistir no YouTube, com certeza você será poderosamente abençoado. Então, com base nisso, a instrução que o pastor Marcos teve para esse mês foi falar sobre a armadilha da ofensa, o quanto a ofensa é um perigo na vida dos cristãos. Eu comecei a ver um pouco sobre quem nós somos hoje e qual a capacidade que Deus nos deu para verdadeiramente vivermos uma vida em amor. Amém? Em amor conosco, em amor com o próximo, em amor com a vida e assim por diante. Graças a Deus, nós fomos muito abençoados com isso. Você tem sido uma bênção na vida do seu irmão? Eu achei os amém um pouquinho baixo. Você tem sido uma bênção na vida dos seus irmãos? Eita, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus diz que a partir do dia em que nós nascemos de novo em Jesus, antes a nossa realidade era essa. Eu quero te levar, porque às vezes nós estamos falando de algo que tem pessoas aqui nos visitando, tem pessoas que não têm um conhecimento bíblico mais profundo, e algumas coisas precisam ser explicadas. A palavra de Deus, lá no livro de Efésios, no capítulo 1, a partir do verso 2, nós temos 3 textos nesse livro, no livro de Efésios, que se você quer saber quem você é hoje em Cristo, o que você tem, o que Deus fez na sua vida, qual é a sua identidade hoje, qual é a vida nova que você recebeu, se você ainda não parou para ler esses 3 primeiros capítulos, óbvio que você deve ler o restante do livro, mas os 3 primeiros capítulos de Efésios, eles falam sobre as bênçãos espirituais em Cristo, tem a oração do apóstolo Paulo, e no capítulo 2, diz que nós vamos ver um pouco do pecado para a salvação pela graça. Então, antes, em que estado nós nos encontrávamos, antes de vivermos o amor de Deus, antes de sermos guiados pelo Espírito Santo, antes de termos a bênção de Deus nas nossas vidas, aqui está descrevendo quem nós éramos antes. Você pode dizer, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Oh, glória! Graças a Deus. A palavra de Deus diz, no verso 1, que Ele nos deu vida. A vida no nosso espírito. Nós estávamos vivos fisicamente, mas a partir do dia em que nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, nós recebemos vida aonde, irmãos? No nosso espírito. É isso? Quando nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecado, Ele nos deu vida, nos quais nós andávamos
antes, em outros tempos, nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora ele atua e continua atuando, infelizmente, nos filhos da desobediência. Então, essa era a nossa realidade antes, em outro tempo. Verso 3 diz: entre eles também nós todos andamos no passado. Como era que nós andávamos no passado? Antes de conhecermos a graça do Senhor, antes de recebermos a salvação em Cristo Jesus. A Bíblia diz que no passado nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne. Então, para quem não sabe o que é as inclinações da nossa carne, nós andávamos de acordo com as nossas vontades, nós fazíamos o que queríamos, nós vivíamos à torta e à doidade, como diz o ditado, né? Aí diz o seguinte: fazendo a vontade da carne e também dos nossos pensamentos. E a Bíblia diz: e nós éramos por natureza, filhos da ira. Então, antes de aceitarmos a Jesus, de recebermos a salvação, de recebermos esse amor tão poderoso que nos alcançou e que mudou a nossa vida, nós vivíamos com as inclinações para o pecado. A nossa vida, ela era aquela vida onde nós fazíamos o que queríamos. Então, não tratarmos alguém bem era normal, estarmos de mal com alguém era normal, falar mal de alguém, você pode dizer, era normal? Era. Amém? Porque a Bíblia diz que entre eles também, nós todos andamos no passado. Você pode dizer, no passado, eu andava na inclinação da carne. No passado. Amém? Então, andar na inclinação da carne é isso. É o que você vê muita gente, infelizmente, que ainda não conhece Jesus como Senhor e Salvador. Eles andam fazendo tudo o que eles querem, do jeito que eles querem, do jeito que eles acham que convém, e para eles está tudo bem. Porque essa revelação poderosa, essa vida que nós recebemos, a Bíblia diz que antes nós tínhamos a natureza, porque nós éramos filhos da ira, como também os demais. E quando nós recebemos a vida de Deus em nós, nós recebemos o seu amor e fomos alcançados pelo amor de Deus e pela sua misericórdia, aí, a partir desse ponto, nós recebemos a nova natureza. Amém? Então, quem tem a nova natureza de Deus hoje, ele tem a natureza de Deus. Então, ele não vive mais com as inclinações, ou seja, com o desejo de pecar. Mas tem um texto que é muito, muito poderoso, precioso para todos nós, que se encontra em Romanos, capítulo 5, verso 8, que antes, quando nós andávamos segundo as inclinações da carne, quando nós andávamos segundo as nossas vontades, e quem anda nessa liberdade é aquele que ainda não aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. É aquele que ainda não conhece o Senhor da vida de toda a humanidade. Em João 3,16, a palavra de Deus diz, porque Deus amou quem, irmãos? O mundo. De tal maneira que o seu único filho, antes de recebermos a vida de Deus, antes de experimentarmos do poderoso amor de Deus no nosso espírito, a Bíblia diz que esse amor que foi derramado, que é o que diz em Romanos 5,5, no coração dos filhos de Deus, esse amor ele já está sobre a terra. Como? Romanos capítulo 5, verso 8 diz, Cristo, ele morreu por nós, por mim e por você. Aí diz, Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então, quando nós ainda andávamos segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, Cristo veio e morreu por cada um ser humano sobre a face da terra. Está dando para entender?
No verso 17, ainda do capítulo 4 do livro de Efésios, fala sobre a nova natureza. O que aconteceu conosco. Quando nós falamos que hoje nós temos uma nova natureza, que nós temos hoje a natureza de Deus, que nós hoje temos a capacidade, o potencial, nós fomos qualificados por Deus através do Espírito Santo de vivermos uma vida onde a natureza de Deus ela tenha domínio em nós. Amém? E a natureza de Deus tendo domínio em nós, irmãos, as nossas vidas, ela nunca mais será a mesma. Nós recebemos a bênção do Senhor, a capacidade de Deus para vivermos nessa terra como aqueles que carregam o Espírito Santo, como aqueles que têm o reino de Deus, como aqueles que conhecem a palavra e como aqueles que foram capacitados para. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas algumas pessoas precisam entender o que é viver após nascermos de novo em Cristo Jesus, verdadeiramente sendo guiados pelo Espírito. Alguém aqui está vivendo guiado pelo Espírito de Deus? Oh, glória! Verso 17 diz, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, ou seja, não vivam mais segundo as inclinações da carne, segundo as suas próprias vontades e os seus próprios pensamentos. Mas, aí diz, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Pensamentos, irmãos, que às vezes eles são sem limite. Eles são desregrados, eles são desrespeitosos. Pensamentos que muitas vezes eles não têm a rédea, que é a rédea que nós recebemos, que são os limites que nós recebemos através do novo nascimento em Cristo Jesus por causa do amor de Deus. Então, o amor de Deus nos ensina, vocês agora vivem uma vida, porque através da minha natureza vocês entenderão que vocês conseguirão colocar limites em certas coisas aonde nós não podemos mais estar. Amém? Glória a Deus. Aí diz, hoje, aqueles que vivem nos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecidos, ou seja, eles não têm a luz no seu entendimento. E o que é a luz? Cristo. E quem é Cristo? A palavra de Deus. Então, quando nós estudamos a palavra de Deus, irmãos, o nosso entendimento, os nossos pensamentos chegam à luz. Nós começamos a entender aquilo que antes de recebermos a vida de nós não conseguíamos entender. Mas, graças a Deus, através do novo nascimento, nós entendemos. Amém? Aí diz, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vive e também pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Verso 20 diz, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo? Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos segundo a verdade em Jesus. Verso 22 diz, e quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos, e quanto à maneira antiga de viver, como vivíamos antes, a palavra de Deus nos diz, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. Você pode dizer, eu tenho uma nova natureza. Oh, glória! Eita, glória! Oh, meu Deus, como é bom! Obrigada, Senhor. Obrigado pela nova natureza nas nossas vidas. Graças a Deus. Aí diz, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompem segundo os seus desejos enganosos. A velha natureza, ela é uma natureza corrompida. E diz, e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza. Oh, glória! Criada segundo Deus, em justiça e retidão, precedentes da verdade. Então, aqui a palavra de Deus está dizendo, antes vocês viviam segundo o engano, tinham um entendimento obscurecido, mas após
a receberem a vida de Deus, após serem alcançados pelo amor de Deus, hoje vocês já não são mais enganados. Eu espero que você creia nisso, irmãos. Através da nova natureza, nós não estamos mais nessa terra para vivermos sendo levados por qualquer tipo de engano, de pensamento, de falsas doutrinas, de falsos profetas. Se você lê as Escrituras Sagradas, hoje você sabe quem você é em Cristo. Uma nova criatura que foi atraída para Deus através do seu amor. Você pode dizer com alegria, eu fui atraído para Deus através do seu amor. Você crê nisso? Você pode dizer, a minha natureza é nova. Oh, glória! Aleluia! Uma natureza nova, recriada, poderosa, uma natureza com entendimento de quem somos hoje. Glória a Deus! A palavra diz em Colossenses capítulo 1, versículo 13, é um versículo muito conhecido, mas só para que você entenda melhor, você que está ouvindo esse assunto pela primeira, pela segunda vez, a Bíblia diz que hoje nós fomos resgatados. Quem? Cristo nos resgatou. Amém? Ele nos resgatou de onde, irmãos? Das trevas. E ele nos transportou, ou seja, ele nos trouxe para o reino do seu Filho amado, Jesus. Então, Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O reino do Filho do seu amor. Hoje nós estamos em um reino onde ele é movido 100,100% através do amor. O amor de Deus é quem move todas as coisas. O amor de Deus hoje, irmãos, é quem nos conduz. O amor de Deus é quem nos sustenta. O amor de Deus é quem cuida das nossas vidas, é quem nos protege de todo mal. O amor de Deus é quem nos instrui a andarmos em paz e alegria com todos, independente de quem seja. Se for os irmãos da igreja ou pessoas lá de fora, esse amor que nós recebemos através da nova vida em Cristo Jesus nos orienta a vivermos usufruindo desse poder tão grandioso, irmãos, que do céu à terra, da terra até chegar ao céu, e com certeza, além do céu, esse amor, ele é poderoso e sustenta todas as coisas. E foi através desse amor que nós fomos resgatados. Amém? Através desse novo nascimento, através de tudo que nós recebemos da parte de Deus, tem algo também que a palavra de Deus nos adverte sobre não andarmos mais segundo as obras da carne. Para você que não entendeu ainda o que é a carne, obra da carne, inclinações da carne, a palavra de Deus nos traz algumas instruções para que nós possamos ficar familiarizados com isso. Mas lá em Romanos 6, verso 23, diz, olha, se vocês andam nessas práticas, que nós vamos ler daqui a pouco, quais são essas práticas? A palavra diz que são as obras da carne, é o pecado. O pecado que assedia as pessoas, o pecado que de tão perto procura fazer com que as pessoas se corrompam, fazer com que as pessoas desistam de quem elas são, fazer com que as pessoas olhem para as outras pessoas e se sintam indignas, e não se sintam dignas de serem abençoadas, não se sintam dignas de serem curadas. A palavra diz que em Cristo nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Mas também diz, hoje com a nova natureza, os filhos de Deus já não devem mais andar inclinados para a carne, e nem para os pensamentos que têm relação direta com a natureza, que se não estiver alimentada pela palavra, você pode estar fazendo algo que não agrada a Deus. E a palavra diz que a consequência daquele que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, que sabe quem Ele é hoje, e até mesmo aquele que ainda não tem entendimento sobre essas coisas, a Bíblia diz em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é o quê, irmãos? O salário do pecado, ou seja, o pecado, ele tem um salário. E esse salário é a vida daquele que decide viver de acordo com a sua própria vontade, que decide viver sem olhar
para se entender o quanto nós precisamos de Deus. Sabe que é muito comum ouvir pessoas dizerem: uma das maiores sensações que eu tenho dentro de mim é um vazio. E esse vazio, pode ter certeza que ele é do tamanho de Deus. É um vazio que somente Deus, com o seu poder e com o seu amor, poderá alcançar. Amém? Então, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Agora, para falarmos um pouquinho sobre o que é as obras da carne, vamos lá para Gálatas, capítulo 5. Com certeza a maioria já conhece esse texto. Gálatas, capítulo 5. A partir do verso 19. As obras da carne, e também fala sobre o fruto do Espírito. Verso 19 diz: ora, o que são as obras da carne, as inclinações da carne, a natureza corrompida, pensamentos obscurecidos? Qual é a relação de tudo isso, que foi o primeiro texto que nós lemos lá em Efésios? Aqui diz o seguinte: ora, as obras da carne, as inclinações da carne, o pecado e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes. Vou ler mais devagar para você entender direitinho. Você nasceu de novo, amém? Glória a Deus. Aí diz: idolatria, feitiçarias, inimizades, é obra da carne, rixas, ciúmes, que às vezes é tido como algo inofensivo, normal, é uma obra da carne, iras, discórdias. Junto com as discórdias vêm as divisões, junto com as divisões vêm as facções, invejas, bebedeiras, orgias. E a Bíblia diz: e coisas semelhantes a estas, declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas, eles não herdarão o reino de Deus. Não é bom, muito bom ouvir isso, né? Mas, irmãos, a palavra de Deus é a nossa verdade. Jesus disse: olha, eu sou o caminho e eu sou a verdade. E ele disse: e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quando nós pregamos as Escrituras Sagradas, nós estamos pregando a Cristo. Nós estamos pregando a sua palavra, nós estamos pregando a sua vontade para toda a humanidade e também pregando a instrução do Senhor para a igreja. E quando se fala sobre as inclinações da carne, aqui existem várias advertências para os filhos de Deus. E diz: olha, os que tais coisas praticam. A palavra de Deus também fala sobre, eu quero que você acompanhe comigo, em João, 1 João, capítulo 3, verso 14, eu quero trazer algo para você, porque aqueles que nasceram de novo em Cristo, nós vamos entender algo daqui a pouco, que a nova natureza também nos deu um novo estilo de vida. Amém? Aí diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Você fica feliz com isso? Nós já passamos em Cristo da morte para a vida. Mas nós passamos, irmãos, da morte para a vida por quê? Porque amamos quem? Você pode dizer com alegria: nós passamos da morte para a vida porque amamos. Vamos dizer de novo: porque amamos. Eita Jesus, oh glória. Aí diz: e quem não ama permanece aonde? Sou eu que estou dizendo? Eita, a palavra de Deus é linda, porque ela é muito específica. Ela não gosta de rodeios, né? Ela já vai direto ao assunto. Então a Bíblia diz: passamos da morte para a vida, graças a Deus. Tivemos a nossa natureza transformada. Fomos alcançados pelo amor de Deus. Oh, glória! A nossa vida nunca mais será a mesma. Eu espero
que essa decisão esteja definitivamente firme no seu espírito para sempre. Nunca mais deixarmos o Senhor. Nunca mais deixarmos a nossa vida em Deus. Por quê? Porque nós já passamos em Cristo Jesus da morte para a vida. Por quê? Nós passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aí a palavra de Deus diz: quem não ama permanece na morte. Verso 15, por favor, para eu ver se é. Todo aquele que odeia o seu irmão, ele é o quê, irmãos? Sou eu que estou dizendo? Aqui está uma das instruções do Senhor para nós, para os seus filhos, a seriedade que há na vida daquele que nasceu de novo, a responsabilidade que nós temos como filhos de Deus, recriados com uma nova natureza, tendo a vida de Deus, passamos da morte para a vida. Aqui nós temos uma responsabilidade que é andarmos em amor. Porque se nós não andarmos em amor, irmãos, a Bíblia descreve aquele que não anda em amor como alguém que é assassino. Não de forma literal. Mas quem não anda em amor, alguém está morto dentro daquela pessoa. O pior é que não é nem fora, é dentro daquela pessoa, né? E vocês sabem que todo assassino, ele não tem o quê? A vida eterna, permanente em si. Todo aquele que odeia alguém, talvez você diga, não, mas o meu ódio, ele é desse tamanho. Mas por menor que seja, com o passar dos anos, haverão motivos para que ele cresça. Então, quanto mais rápido nós tratarmos essas coisas que parecem inofensivas, tão pequenas, melhor será para nós. Porque a vontade de Deus, irmãos, é que nós venhamos viver a vida agradando a Deus e usufruindo da liberdade que nós recebemos do Senhor. Irmãos, quando nós começamos a viver, nos comportando como se nós não tivéssemos Cristo, como se nós não tivéssemos a nossa natureza recriada, irmãos, nós viveremos consequências ruins. Por quê? Porque, querendo ou não, irmãos, alguém nessa vida, um dia ou outro, uma hora ou outra, fará mal a alguém, a mim ou a você. Mas cabe a nós, como nascidos de novo em Jesus Cristo, sabermos administrar aquilo que acontece. Olharmos e ter cuidado como nós estamos olhando e como nós estamos falando após o acontecido. Porque existem coisas que passam e elas aconteceram, elas foram difíceis, doeu, mas, irmãos, através do novo nascimento, livres de todo pecado, livres do poder da morte, Deus nos qualificou. Deus nos qualificou através do seu amor, nos deu força, nos deu capacidade para andarmos verdadeiramente respeitosos uns com os outros, na frente ou por trás. Isso não importa. Talvez você diga, não, mas o que aconteceu não foi com você. O que aconteceu foi horrível. O que aconteceu foi muito difícil de enfrentar. O que aconteceu eu não consigo nem pensar. Mas, através do novo nascimento, Romanos 5,5 diz que o amor de Deus, ele foi derramado, irmãos, nos nossos corações, pelo Espírito Santo de Deus. E por esse amor, ele ter sido derramado nos nossos corações, nós recebemos um amor diferente dos amores que existem sobre a terra. Você pode dizer, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Nós amamos a Deus sobre todas as coisas, por isso nós amamos uns aos outros. Eita glória! Irmão, se Deus instruiu o pastor para trazer palavras sobre a ofensa, a armadilha da ofensa nesses dias, a inclinação do meu coração tem sido, há 15 dias atrás, eu já estava estudando um livro que fala só sobre amor. É porque a igreja está necessitando ter vigilância nesse aspecto.
Às vezes a igreja quer bênção, ela quer poder, ela quer o derramamento do Espírito, ela quer a manifestação do Espírito, ela quer ver coisas gloriosas na igreja, mas está tendo dificuldade de andar em amor. Está tendo dificuldade de perdoar alguém que lhe machucou há 5, 6, 7 anos atrás. E eu vou te sinalizar quando nós ainda não conseguimos nos livrar daquela lembrança danosa que nos prejudicou. É quando você continua falando sobre o mesmo assunto. Enquanto você está falando, ainda está dentro de você. Não, irmã, mas está tudo bem. Não, não está. A sua natureza é nova, mas você não está tomando posse do novo, da transformação que houve em você. Aquilo que te machucou se tornou maior, se tornou mais forte e te domina. E todas as vezes que ele quer as rédeas sobre você, ele faz com que você fale sobre isso toda a oportunidade que você tiver. Foi ruim ouvir isso? Ô, Glória, você pode dizer Deus é bom. Eita, glória a Jesus. Bora lá. Isso aqui é algo bem maravilhoso. Sério, né? Mas para aqueles que estão em Jesus, que entendem a palavra de Deus, recebem com alegria. Irmãos, crentes cheios do Espírito Santo gostam de palavra assim. Porque nós estamos sendo ajustados, os parafusinhos estão sendo apertados para que a gente esteja vivendo uma vida abençoada nessa terra. Amém! Oh, glória! Aleluia! A palavra de Deus diz lá em 1 João, capítulo 3, verso 14 e 15. Eu quero trazer aqui para você algo que diz principalmente no 15, mas vamos começar daqui que diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Nós lemos agora há pouco. Pode ir para o 15, por favor, minha filha. Eu quero só o final. Todo aquele que odeia seu irmão, ele é assassino, né? E aqui diz: e esse, ele não tem a vida eterna permanente em si. Então, a Bíblia diz que aquele que não consegue viver em paz, aquele que não consegue perdoar, aquele que não consegue ter uma vida de paz e alegria na sua casa, no seu casamento, com os seus filhos, no seu trabalho, essa pessoa, a palavra de Deus diz, isso significa que essa pessoa ainda permanece na morte. E que morte é essa? Você está vivo, você está aqui presente fisicamente. Mas quando nós recebemos a Jesus, o Salvador da vida de todo aquele que quer receber e crer nele, nós recebemos a nova vida no nosso espírito. Então aqui está falando da vida no espírito. Aquele que ainda continua em desobediência a Deus, a Bíblia diz, esse ainda permanece na morte. Na minha versão, eu quero ler para você, João 1, 3, deixa eu procurar aqui. Na minha versão diz assim, João capítulo 3, 1 João, né? Capítulo 3, verso 14 e 15. Na minha versão diz assim, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, ele permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino, ele não tem. Irmãos, não tem. Não é algo que tem uma pregadora falando heresia em um púlpito. É a palavra de Deus que diz que aquele que não está amando, que aquele que livremente, confortavelmente, sem nenhum incômodo, consegue ficar na igreja e sem falar com alguém há anos, a Bíblia está dando diagnóstico. A Bíblia está dizendo como você está. Mas isso pode mudar ainda hoje. Amém? Porque é o Espírito de Deus que move o seu coração. É o Espírito de Deus que muda a vida do ser humano. É o Espírito de Deus que tem o poder de tocar você aonde eu jamais poderei. É Ele que tem essa capacidade.
Amém? Oh, glória! Eita, Jesus maravilhoso! E nós recebemos esse amor, graças a Deus. Através do novo nascimento, através da vida com Deus, através das bênçãos do Senhor. Irmãos, como nós somos amados. Como existe um poder grandioso que nos acolhe, nunca, nunca nos abandona. Como vale a pena, muitas vezes, levarmos nome de fraco. Sabe que quem anda em amor, quem tem facilidade de perdoar, quem não leva em conta o mal feito a si mesmo, muitas vezes é chamado de fraco. Você sabia disso? É chamado de besta, é chamado de fraco, é chamado de frouxo. Kenneth Hagin, ele diz no livro Amor, Caminho para a Vitória, que em muitos momentos as pessoas chegavam para ele e diziam: tu não vai dizer nada. Tu não viu o que foi que disseram contigo. Tu não viu o que foi que aquele ministro falou de você. Você não está vendo o que as pessoas da igreja estão fazendo com você. E ele sempre dizia: Senhor, eu entrego os teus filhos nas tuas mãos. Porque essa é a oração daquele que entende o poder do amor, da nova natureza e da vida em que nós recebemos. E o que nos capacita, irmãos, a termos esse comportamento? Humanamente falando, nós não seríamos capazes. Humanamente falando. Existem tipos de amores. Eu quero começar por esse, que é o amor filéu. O amor filéu é o amor entre irmãos. Amém? É o amor que você tem pelo irmão que está do seu lado, pelos nossos irmãos. É o amor que nós temos uns pelos outros. Esse amor, ele é uma bênção. E é muito bom. O outro amor, que é muito importante também destacar aqui, que nós recebemos através do novo nascimento nas nossas vidas, ele se chama eros. É o amor entre marido e mulher, aquela coisa apaixonada, aquela paixão desenfreada. Quando se conhece, né? Só pensa na pessoa, quer ver a pessoa, não dorme direito, não come direito, tem um entalo na garganta, a pessoa é a mais bonita, a pessoa é a mais importante, aquela pessoa nasceu para você e você para aquela pessoa. 2 anos fica com essa trajetória apaixonada, tudo é rosa, tudo é vermelho, tudo é romântico, tudo é amor. Não é verdade? Mas chega um momento que esse amor, ele também... Aí você diz: e os casamentos, como se mantém? Calma, tem jeito para tudo. Irmãos, nós nascemos de novo. Você pode dizer: eu sou qualificado pelo Espírito de Deus, através da nova natureza, a andar em amor. Uhul! Eita glória! Então, esse amor, ele é diferente do amor humano. Que amor é esse? O amor daquele que é o próprio amor. Ágape. É o amor de Deus. Então, por que cristãos, eles entendem o poder desse amor e entendem que esse amor, ele não nos tornou fracos. Ele não nos tornou covardes. Irmãos, quantas vezes, por conta dessa natureza nova, poderosa, a partir do dia em que nós decidimos não darmos mais ouvido às inclinações da carne e dos nossos pensamentos, mas quantas vezes dá vontade de dizer algo e o Espírito de Deus diz: não faça. Se você obedecer, você viverá os melhores dias da sua vida nessa terra. Por quê? Porque nós estaremos recebendo as orientações do Espírito, em saber que nós andamos em um amor que não é nosso. Foi Deus que derramou em nós para nos capacitar sobre a terra a vivermos entendendo que é um amor que nunca vai acabar. Que é um amor, irmãos, que veio sobre nós como um sentimento divino, como decisões que nós tomamos celestiais, por Deus, sem termos medo de sermos chamados de fracos, de covardes, de frouxo. Seja chamado de frouxo, mas obedeça a Deus. Seja chamado de fraco, mas obedeça a Deus.
Porque a Bíblia diz que antes do novo nascimento, sim, nós éramos fracos, que é o que diz lá em Romanos. Antes do novo nascimento, mas através do novo nascimento, em Deus, nós nos tornamos fortes em Cristo. Amém? Então tem muitos casamentos que às vezes eles desandam, porque o fundamento deles é o eros. Então o eros, se você me der, eu te dou. Se você não me der, eu não te dou. Tem muita troca que é normal entre casais. Quando é o amor de Deus, todo mundo está me ouvindo? Que habita dentro do nosso lar, a nossa realidade é outra. Vou contar um exemplo de Kenneth Hagin, que ele conta nesse livro, eu acho tão romântico, tão bonitinho. Ele diz o seguinte, ele diz que, irmãos, o amor eros, ele não tem a capacidade de durar e permanecer romântico, bonito, vermelho, apaixonado durante 50 anos. Para você que já é casado, responda, sim ou não? Tem? Não tem. Chega um tempo que tem que ter um amor muito mais poderoso do que o eros para manter o casamento de pé. Porque são dois mundos dentro do mesmo lar. Com pensamento diferente, cultura diferente, gosta de comida diferente. Tem uns que gostam da mesma comida, mas outros gostam de comida diferente. Não é? Um gosta de água gelada, outro gosta de água quente. Um não gosta de leite, outro gosta de leite. Um é alérgico a chocolate, outro gosta de chocolate. E aquela confusão junta na mesma casa. Oh, glória! Oh, glória! Você pode dizer, eu sou muito feliz. Os crentes é isso mesmo. Eita, glória! Porque irmão, tudo dá certo para nós. Ô, irmão, tem coisa que não dá não, é porque não era para você, eu fico feliz. Você pode dizer, tudo na minha vida dá certo para mim. Uhul! Eita, glória a Deus! Aí Kenneth Hagin diz o seguinte, olha, todos os dias de manhã, quando ele estava em casa, irmãos, isso não é uma regra. Mulheres casadas, não belisque seu marido, não olhe para ele dizendo, está vendo? Olha, a partir de hoje. Não, isso é para nós, ambos, para a mulher e para o homem, tá bom? Ele falou, eu não estou ouvindo Isaac, mas eu estou ouvindo o amém dele. Cadê ele aí? Está ali. Então, ele disse o seguinte, olha, de manhã, no livro Amor, Caminho para a Vitória, quem ainda não leu, super recomendo. Aí ele conta que todos os dias, durante 50 anos, irmãos, só existe um amor capaz de manter algo assim durante 50 anos. Ele disse que todas as vezes que terminava as refeições, primeiro que eles prometeram serem namorados para o resto da vida. E sempre que terminava as refeições, eles davam um beijinho um no outro. Eu não sei se você dá beijo, eu não sei, mas isso aí é com você, Deus e seu marido. Uma outra coisa, ele disse que sempre que ia fazer o de jejum, o café da manhã, que era ele que ia preparar, o melhor ovo era para ela. O melhor pedacinho de bacon era para ela. E os homens não vão dizer nada? Fala, papai, também, homens. Bora. Os homens ficam, as mulheres se adiantam e os homens ficam calados. Se eu fosse você, eu dizia também. E o pedacinho de pão, o melhor pão, era para ela. Eu preveni, olha, não olhe para o seu marido cobrando dele. Faça o mesmo um para o outro. Porque é o único amor. É o único amor capaz de manter um casamento 50 anos. E esse amor nós recebemos. Esse amor Deus nos deu. Irmãos, quando você fala do seu marido, você também peca, porque ele é seu amigo, ele é seu parceiro. Ah, mas ele me fez uma raiva, eu preciso desabafar. Oh, Jesus, oh, Jesus. Oh, meu Deus. Ore pelo seu bichinho, pelo seu marido, amoroso. Mas ele me fez uma raiva. Ai, meu Pai eterno. Mas lembre-se de uma coisa, existe um amor. Irmãos, nascemos de novo. Existe um amor que sustenta nosso lar, nossa vida, nossa alegria, nossa saúde e que nos conduz.
E deixa eu lhe dizer uma coisa: o único amor que fará você viver até os últimos dias da sua vida no seu casamento é o amor de Deus. Não é o seu amor, não. Porque o Eros vai para o brejo durante um determinado tempo. Irmãos, igreja de Jesus, o filéu também não tem tanta força, não. Mas é o amor de Deus que nos mantém juntos. É o amor de Deus que nos uniu. É o amor de Deus que nos ensina a nos respeitarmos, nos amarmos, ajudarmos uns aos outros. E foi esse poderoso amor que nos chamou para si e nos libertou para sempre. Oh, glória! Gálatas 5, verso 13. A palavra de Deus nos diz: porque vocês, irmãos, foram chamados para a liberdade. Você pode dizer, eu sou livre. Aí a Bíblia diz, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. A carne vai querer oportunidade todo dia. Mas Deus nos deu capacidade para dizer, não. Não é isso? Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo, devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Para terminar, nascidos de novo em Cristo, com uma nova natureza, se você quer viver uma vida muito, muito feliz, muito abençoada, tem uma instrução da palavra de Deus que nos diz o seguinte, Gálatas 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é o que, irmãos? O primeiro fruto que surge no novo nascimento. O amor. Ele conduz todos os outros aspectos. Mas aqui diz, amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Então, se você pratica todas essas coisas, tem gente que diz, não, eu estou sendo guiado pelo Espírito. Irmão, ser guiado pelo Espírito, a Bíblia diz, orai sem cessar. Mas não é você se sentir mais espiritual do que ninguém. Não é você ficar orando 24 horas. Você pode no seu espírito, mas você precisa conduzir sua vida. Não é você viver não. Andar em espírito é andar praticando o fruto do Espírito. Isso é andar em espírito. É andar em paz, é andar em fidelidade, é andar em amor, é andar em espírito. E a Bíblia diz que contra essas coisas não existe nada que te condene. Se você anda no fruto do Espírito, conduzido pelo amor, pelo fruto do Espírito, nada vai nos condenar, porque nós estaremos andando no amor de Deus. Amém, irmãos? Esse amor que nos conduz em todas as coisas. A palavra de Deus diz em Romanos 8, do 35 ao 37. Agora eu vou terminar mesmo, viu? Agora é sem brincadeira. Romanos 8, 35 ao 37. A Bíblia nos diz: quem nos separará do amor de Deus? Ou seja, do amor de Cristo Jesus? Será a tribulação? A angústia? Vai ser o quê? A perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Pode passar. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. E fomos considerados como ovelhas para o matador. 37. Em todas essas coisas, porém, nós somos o que, irmãos? Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, por meio daquele que nos amou, ele nos tornou, irmãos, abençoados. Uma nova natureza.
nos deu o seu amor para vivermos bem toda a nossa vida. E diz: e nada nos separará desse amor. Fome, nudez, perigo, espada, a morte, altura, profundidade, nada. Demônio, Satanás, ninguém tem o poder de nos separar desse amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É esse amor que vai fazer que você viva uma vida muito abençoada. Está casado, deixe que o amor de Deus conduza o seu casamento. Vai casar, deixe que o amor de Deus conduza o seu casamento. Está solteiro, deixe que o amor de Deus lhe conduza. Deus é bom e fiel. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.